João capítulo 13, me acompanhe na Nova Almeida e atualizada e preste atenção nos detalhes dessa narrativa, há diálogos também, e a gente vai trabalhar com esse texto nesta manhã. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele vinha de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem porque eu o sou. E se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, mas porque eu conheço aquele que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão,
Iscariotes. E depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Senhor, nessa manhã, fala conosco por meio da tua palavra. Lâmpada, luz, com todo o seu poder santificador, transformador e libertador. Que teu Espírito possa fazer transformação em nosso conhecimento e coração. E que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre. Amém. Você pode sentar. Deu para anotar nesse texto, especialmente caminhando para o fim, a diferença de dimensões em que a gente se encontra e em que Deus está localizado. Sim, porque Jesus está dizendo que os discípulos naquele momento não podem segui-lo. Ele vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar dentre os mortos e vai habitar uma dimensão que a mim e a você hoje não é possível. Um dia será. Aliás, esse é o privilégio do Evangelho, a gente vai ver Deus como Ele é. Se como criaturas regeneradas e transformadas vamos ter toda a dimensão de quem Deus é, acho que não. Porque ainda seremos criaturas. Mas que a gente vai ver Deus numa dimensão ainda não vista, ainda não contemplada, penso que sim. Note que essa distinção, ela também está presente no começo do capítulo que a gente leu. Jesus chega a dizer que chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. Aqui também essa diferença de dimensões. Passar deste mundo para o Pai. E no versículo 1 ainda, né? O texto diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo. O interessante é que para nós, tudo que existe é o mundo.
Tudo que a gente enxerga, toca, os planos que a gente faz. O Jesse agora há pouco falava sobre a ceia, citou um texto da ceia em memória dele até que ele volte. Quer dizer, existe um olhar para o passado, mas existe um olhar para o futuro. Mas nós não temos esta dimensão do que é viver eternamente, sem o limite corpóreo, sem o limite do pecado, o que é desfrutar de plena eternidade. Pedro aparentemente quer ir, mas não sabe para onde quer ir. Ele está dizendo aqui, eu dou a minha vida pelo Senhor. Mal se conhece, quanto mais conhecerá Pedro a dimensão eterna, sem limites, essa dimensão para onde Jesus, agora ressuscitado, vai se dirigir e estar para sempre com o Pai. Então eu quero mostrar nesse capítulo que nós, de alguma maneira, ainda temos uma visão muito reduzida do que é a eternidade. Sim, Jesus disse, quem tem o Filho tem a vida. Então a gente tem alguma dimensão da eternidade mesmo nesse mundo, mas essa dimensão ainda, essa compreensão não é plena para a gente. Mas o cristão, ele caminha nesse mundo olhando para essa futura dimensão que é o seu alvo maior. Ou seja, quem não quer vencer a morte? Quem não quer vencer as doenças? Quem não quer vencer as lágrimas, a injustiça, como foi lido hoje no início dessa reunião? Quem não está cansado das injustiças, não só no Brasil, mas no mundo todo? A gente fica indignado, a gente fica machucado, como aquela mãe que recebeu voz de prisão em audiência por seu filho ter sido morto. E ele, uma perda lastimável, no momento de luto da sua mãe, talvez sua mãe nervosa, naturalmente com aquela situação, supostamente pode ter desrespeitado o juiz e recebe voz de prisão. Em tempos onde a gente vê a criminalidade se multiplicar, vive num contexto de injustiça absurdo e olha para quem, para onde, confia no quê? Numa hora dessas. Veja o texto de João, capítulo 15, versículo 19, um pouco mais à frente. Vejam, para ficar um pouco mais claro essa dimensão para onde a gente vai. Jesus diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Então escute, existe uma animosidade natural, óbvia. Eu acho que às vezes os cristãos se confundem um pouco com movimentos políticos, ou à esquerda ou à direita, imaginando que a gente vai melhorar a vida humana e vai melhorar as coisas do nosso país e que a gente vai ter pessoas honestas, idôneas, vai um dia ter um presidente íntegro, os juízes completamente justos. Esqueça isso, porque o ser humano é um pecador. Sim, não estou dizendo que todos os países são iguais, que a moralidade é igual em qualquer lugar. Há países mais corruptos e países menos corruptos, mas não se engane, a origem da corrupção é a mesma, é o nosso coração pecaminoso. Eu sei que a gente gosta de se sentir melhor a respeito dos outros, criticando e comentando os erros absurdos que os outros fazem, até chegar a nossa vez. E Jesus aqui vai dizer, você que quer tirar o cisco do olho do irmão, cuida que a trave está no teu. Aqui a gente tem um exemplo disso. Pedrão, sempre confiante, o guarda-costas de Jesus, tem um ímpeto, eu vou para onde o Senhor for, eu dou a minha vida pelo Senhor. E o final desse capítulo tem aquela pergunta, Pedro? Antes que o galo cante, para não ter dúvida nenhuma, não é uma vez só, tu vai me negar uma? Vai me negar duas, e tu vai me negar 3 vezes. Então, essa história aqui é a nossa história.
E a gente vê o que o pecado consegue fazer conosco, como consegue nos cegar, como consegue nos impedir de enxergar a realidade a respeito de nós mesmos e como consegue também nos fazer perder de vista o céu, a eternidade, a dimensão eterna, como aqui Jesus nos apresenta. Veja que nesse versículo 1 do capítulo 13 de João, Jesus sabia que era chegada a sua hora. Ele está ali ajustado com um relógio celestial. Ninguém ali naquele tempo sabia disso. Os discípulos não entendiam quando Jesus dizia que ia morrer. As autoridades romanas, judaicas, ninguém estava ciente de um relógio, de uma hora que estava chegada, de um tempo que havia se cumprido, mas Jesus está ciente desse momento. E o texto nos surpreende quando diz que Jesus nos amou até o fim. O que eu entendo quando aqui o texto diz que Jesus nos amou até o fim? Para mim, Jesus aqui está dizendo que nos amou até as últimas consequências, nos amou inclusive para morrer numa cruz, para ser motivo de vergonha, porque era isso que a cruz era, para criminosos, para bandidos. Jesus nos amou até o fim, quer dizer, indo às últimas consequências, inclusive assumindo diante do mundo uma culpa que não era sua própria e tomando como Deus o lugar de bandidos, criminosos e malfeitores. É a esse tipo de amor, a essa consequência, a esse ponto que Jesus esteve disposto a ir, meus irmãos. Agora imagine Jesus não só como nosso Salvador, mas como referência para nós, a que ponto também estamos dispostos a ir no tema do amor. Eu faço uma breve interrupção e uma pergunta. Quem aqui assistiu ou ouviu o vídeo do Iago que foi colocado ali no canal Comunicados? Levante a mão. Ok. E aí, você é um desigrejado ou você não é um desigrejado? Eu pensei até em convidar o Iago para passar aqui alguns meses e ser o pastor dessa comunidade, porque quando eu me ouço, eu às vezes me acho meio duro. A gente às vezes, tem essa imagem, pastor é duro, pastor é firme. Eu me achei muito mole, me achei muito tranquilo perto das colocações que aquele pastor fez quanto a esse tema. Em síntese, para ele, desigrejado não é quem não frequenta uma instituição, mas quem só frequenta a instituição e não está envolvido com a comunidade, não é realmente corpo de Cristo, como uma mão que não tem como viver sozinho. É alguém que admoesta, corrige, anima, se envolve, estimula, sabe, dá o seu tempo para conviver, para receber na sua casa, para ir na casa. É alguém que de verdade é parte do corpo de Jesus. É uma afirmação forte, é uma afirmação que no mínimo deve nos fazer pensar. Me pareceu até no vídeo que ele devia estar meio sobrecarregado, talvez muita demanda na igreja, e pastor é um ser humano, ele não é Deus. Então, em um dado momento, ele acaba deixando escapar algum tipo de sobrecarga que lhe acomete, ok? É mais jovem, faz parte da caminhada, mas é verdade também, ele chegou a mencionar que se 3 casais com crise coincidirem em suas crises na busca pastoral, o pastor já vai ficar absorvido com esses 3 casais. E o que é da igreja além disso? Quer dizer, quem dá conta das demandas, das necessidades, dos pedidos, do conselho, do estímulo às boas obras, daqueles que se ausentam, daqueles que se omitem. Então quero dizer assim, em
alto e bom som, que a gente tem que ter de verdade uma diferenciação entre os cristãos que congregam e os que são visitantes. No sentido de que a todos os visitantes é feito esse convite de congregar e integrar o corpo de Cristo. Mas integrar o corpo de Cristo passa por algumas consequências, direitos, deveres, sob pena de a gente desconfigurar a igreja no seu todo. Hoje a gente frequenta cultos, hoje a gente assiste lives, hoje a gente participa de cultos de forma visível, seja lá o que for. Hoje a gente perdeu esse encontro mais pessoal. Então, eu penso que quem não assistiu esse vídeo, faça isso. Pondere, pense. Releve ali alguma palavra mais dura, alguma palavra um pouco mais, sei lá, não tão bem colocada, mas se atenha ao conteúdo. Desigrejamento é um problema de estar fora da instituição ou estar apenas na instituição e não ser igreja orgânica? É uma pergunta bastante provocativa, pensando inclusive nesse texto que nós temos à nossa frente. Ou seja, o amor de Jesus até o fim implicou em morrer numa cruz. E não compare você morrer numa cruz com o que Jesus fez, porque você é um ser humano pecador que merecia aquele lugar. Agora, pense em Deus, que se fez gente, passou fome, nasceu num berço que era um coxo de animais, o Deus do universo sendo escarnecido, cuspido, batido, deixado como foi, nu numa cruz, como se fosse bandido. Isso sim é injustiça. A nós a pena é merecimento. Viver num país injusto, a injustiça que o governante pratica hoje é que eu faço amanhã. Nós, Igreja de Jesus, somos pecadores. Sim, podemos não fazer as coisas grosseiras que muitos fazem, mas até nisso a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem formas mais sofisticadas para praticar esses erros. A gente só não mexe com dinheiro público, mas a gente mexe com dinheiro privado, como a gente quer, mesquinho tanto quanto. Ah, mas aí não é o meu dinheiro. Sim, o dinheiro é de Deus, é dádiva de Deus. Os filhos não são nossos, os filhos são dádiva do Senhor. Ou você pensa que os teus filhos são teus, teu carro é teu, teu trabalho é teu. Vamos apertar um pouquinho esse assunto e vamos pensar na parábola do Deus pródigo. Está lá, o filho mais novo se prostituiu, perdeu tudo o que tinha, e daqui a pouco o mais velho que ficou é tão pecador quanto aquele mais jovem que foi. Só que ele ficou em casa, ao abrigo da religião, protegido, até tocar naquilo que ele gostava. Mas o Senhor nunca me deu o bezerro gordo. Há tanto tempo que eu trabalho, me dedico para o Senhor e para a sua obra, e olha só, agora vem esse aí e tem direito ao novilho gordo. Ou seja, o amor de Jesus está disposto a se revelar na forma de sacrifício. Eu lamento que essa não é a dimensão mais presente nas igrejas pelo nosso tempo. A maior dimensão de glória, de manifestação, geralmente é a ressurreição, mas não existe sem crucificação, ressurreição devida. Jesus se entregou, ele morreu numa cruz, e a maneira que Deus se revelou, queria que você guardasse muito isso, a maneira que Deus escolheu se revelar foi numa cruz, numa aparente vulnerabilidade. Olha para esse texto e vê como ele se deixou ser traído por Judas. Você já pensou sobre traição de um ente querido? Você já pensou em alguém vender você? Imagina você lá na Rússia e você ser denunciado por um russo, vem lá a polícia secreta russa e leva você. Era um amigo seu, era um familiar seu. Nós não estamos falando de um erro qualquer, nós estamos falando de alguém que por 30 moedas de prata
entregou onde Jesus estava e deu um beijo em Jesus. Jesus podia naquela hora ter parado, não, só um pouquinho, já foi demais agora. O que é isso? Não, tu está de brincadeira comigo. Podia ter só ficado quieto, que Pedro podia ter usado a espada dele. Não, Jesus se entrega. Esse é o mistério do Deus anticultural, do Deus contracultural. A vitória está na derrota. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nas nossas igrejas hoje, na maioria delas, a gente está em busca de poder. Recentemente eu fiz até uma postagem nesse sentido. Porque quando a gente critica pastores mercenários e fala da intenção deles e das igrejas deles pelo dinheiro, nós não podemos esquecer uma outra dimensão de ganância que é poder. Às vezes não é dinheiro, mas é poder. E Jesus escolhe um outro tipo de poder para vencer o mal. Vence o mal com o bem, se entrega, ama até o fim, se expõe numa cruz como essa. Isso é a mensagem do Evangelho. Talvez não é a do conservadorismo, mas essa é a mensagem do Evangelho, é dar a outra face. Isso não quer dizer que a gente não vai ficar indignado com o estado do nosso país, mas não se engane, a origem, a causa, a raiz de todos esses males, Jesus disse, é o coração humano. Eu estou indignado com coisas do nosso país, a mentira, tem uma irmã nossa que é viúva, que está há 5 ou 6 meses aguardando que a sua pensão saia, a documentação toda correta, nada pendente, é uma pensão por morte. O prazo administrativo já acabou, vai ter que recorrer ao judiciário. Nós não estamos falando de uma bolada de dinheiro, nós estamos falando de uma pensão por morte, um benefício previdenciário. Até é bom que vocês saibam disso. Ou seja, mas como a gente conduz essa indignação? Para quem a gente canaliza? Para a gente não atirar no boneco errado. Para a gente lidar com o verdadeiro problema. E qual o lugar da igreja nesse contexto todo? Sim, os movimentos políticos têm o seu lugar, sim, a lei tem o seu lugar, a polícia e aí vai. A igreja também tem o seu lugar de contestação. Eu uso as minhas redes sociais para isso também, não estou me alienando aqui. Mas o problema é um pouco mais grave do que esse. E tem a ver conosco, os seres humanos. Tem a ver com a igreja cristã. Tem a ver comigo, com você, irmãos mais velhos, quem sabe. Veja, os discípulos que teriam os pés lavados incluíam Judas. Judas teve os seus pés lavados. Ele ofertou os pés, mas não ofertou o coração. A água veio sobre o seu corpo, mas não purificou o seu interior. Essa é a maior prova de que o rito por si mesmo tem pouco poder. Ele é externo. O lava-pés aqui, ele é um rito externo. Quando conjugado com o interior, ele é benéfico. Mas no caso de Judas, não adiantou jogar água sobre os seus pés. O texto também evidencia uma parceria inequívoca do ser humano pecador com o diabo. Não se engane. Às vezes o diabo tem inveja do que o ser humano é capaz de fazer. Não estou exagerando. Veja, culpamos o diabo por tantas coisas em nosso mundo. Sim, ele é o príncipe da potestade do ar. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós temos uma maldade intrínseca a todos nós, enquanto seres humanos, como esse texto aqui nos evidencia.
Ou seja, o texto diz, versículo 2: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. Não se engane, isso não é uma coisa que acontece onde Judas não tem responsabilidade. Nenhum escritor bíblico sério, nenhum intérprete bíblico sério assume essa perspectiva. Judas acolheu a maldade que já em si havia para ser potencializada na figura de Satanás. É a famosa parceria do pecado humano e do diabo. Efésios 2 nos mostra isso também, a trilogia do mal. A carne, o mundo e o diabo. Traição. O mais surpreendente nesse texto é o versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Jesus aqui está como esteve em Mateus 4 no deserto, tentado para transformar pedras em pães, a se atirar de um precipício, a comer, mas não. Ele acolhe a palavra de Deus, ele sofre, ele não usa os seus poderes. Aqui ele sabia que tinha toda a autoridade, e veja que quadro, ele se permite a traição, a vulnerabilidade. O texto diz que a reação de Jesus foi o quê? Tirar a vestimenta. Preste atenção no desencadeamento do texto, versículo 4. Sabendo que tudo estava em suas mãos, que o diabo havia posto no coração de Judas, que ele iria traí-lo, Jesus tira a vestimenta e passa a lavar os pés do seu discípulo amado. Jesus sabia que vinha de Deus, o versículo 3 diz, e que voltava para Deus. Se esperava que Jesus destruísse, quem sabe, o poder do diabo prontamente e julgasse imediatamente Judas por fazer com o Filho de Deus o que estava fazendo. Mas não foi o que fez. Por isso, de novo, a divindade de Jesus é revelada em sua carne, no momento de maior fraqueza, no maior serviço que alguém podia prestar. Inclusive, os textos e estudiosos desses textos nos dizem que esse era um jeito de servir que era muito humilhante. Os romanos deploravam pessoas que tiravam a sua roupa e se vestiam com uma toalha para lavar os pés dos outros, assim como os judeus também achavam aquela imagem, uma imagem deplorável, muito humilhante. Coisa para escravo fazer. Para escravo. Veja o versículo 7, Jesus responde: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Sim, porque Pedro, diante daquela situação, com dificuldade de ser servido, isso é um outro ponto importante na nossa vida. Para a gente, às vezes, é mais fácil servir, ministrar, do que ser servido. É mais fácil a gente mostrar que pode ajudar do que precisa de ajuda. A gente não quer ser exposto, a gente não gosta da posição vulnerável, a gente quer ter controle. Mas aqui então, Pedro, o líder do grupo, de uma certa maneira agora vai ter que entrar na fila e vai ter que ser ministrado. Isso acontece muito em congressos de pastores. Ali não tem ovelha, não tem membro de igreja, todo mundo é ovelha. E os pastores não sabem se servir, não sabem se abrir uns com os outros, não sabem se colocar numa situação vulnerável, porque sempre ministraram, sempre ensinaram, sempre aconselharam, e de repente agora eles se encontram com outros pastores e se encontram numa situação de horizontalidade, onde eles são tão seres humanos como os demais e precisam de ajuda. Mas eu quero me deter nessa fala de Jesus aqui, sobre o sentido daquele ato. Ele diz
vocês vão entender depois. Veja, João capítulo 2, versículo 22, ao que ele se refere, vocês vão entender depois. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Você vai entender depois, quer dizer, depois da crucificação, depois da ressurreição, vocês vão entender plenamente o significado do que é esse lava-pés. Irmãos, nós somos discípulos passados 2000 anos. Nós já olhamos a fé e a caminhada cristã a partir de um evento de 2000 anos. Nós já temos a compreensão que aqueles discípulos não tinham a respeito de servir, de se doar, de se entregar, de se permitir ser ministrado. Veja João 7,37, um pouco mais à frente também, Jesus falando sobre o futuro. Olha o que ele diz. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Agora, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, havia barreiras na compreensão dos discípulos, dos judeus, dos romanos, por causa da ainda não realidade do evento crucificação. Isso foi uma guinada na reflexão, na compreensão de como as coisas acontecem. O capítulo 12, por fim, desse mesmo livro, versículo 16, nos diz: seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele também, de que tinham feito isso com ele. Meu ponto aqui apenas é destacar que a crucificação, a ressurreição, a glorificação de Jesus abriu o entendimento dos discípulos para entenderem de que poder Jesus falava, que poder ele encarnava, o que é vitória afinal, o que é o caminho que também seria deixado para cada um de nós. Veja o versículo 8 de João 13. O Senhor nunca lavará os meus pés. Meus irmãos, uma pessoa não pode ter parte com Jesus a menos que ele a tenha purificado. Não seja como o irmão mais velho ficando fora da festa, quando a festa está acontecendo, você precisa ser purificado, sob pena de não ter parte, não ter comunhão, não participar da vida de Jesus. Veja o versículo 12 desse capítulo que acabamos de ler. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, se voltando à mesa, perguntou-lhes: escute, além do lava-pés ser um ato que antecipava a morte e a ressurreição, ou seja, esse ato é único, ninguém podia fazer em nosso lugar, morrer numa cruz e nos salvar. O ato do lava-pés, ou o sacrifício em si, também tem um caráter de exemplo. Preste bem atenção nisso. É equivocado o entendimento desse texto quando o lava-pés apenas é replicado pelas igrejas numa mecânica de exemplificar ou de guardar o exemplo de Jesus. Não. O lava-pés indica que só há um que pode purificar, só um que pode nos lavar, só um que pode nos livrar de nossos pecados. Mas Jesus, terminado o ato, se volta aos discípulos e pergunta: vocês compreendem
o que eu lhes fiz? Assim como a morte de Jesus é única, mas tem também o sentido de exemplo, o ato de lava-pés é um exemplo para nós. Jesus também é o modelo com o qual aprendemos a viver de verdade de forma correta. Queria que você pensasse um pouco nessa postura de Jesus, nessa narrativa. Jesus é o Salvador, sim, mas ele também é modelo de postura, de vida, de andar de forma correta. Penso que nesses dias isso tem sido deixado de lado. Nós temos nos atido muito ao papel redentor, único, exclusivo, peculiar de Cristo, mas Cristo se volta aos discípulos para perguntar-lhes se eles entendem o que Jesus lhes fez. O que Jesus lhes fez. Veja o que esse texto diz a todos nós. Versículo 13, vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, veja a comparação aqui. Se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Agora pense na categoria do Filho de Deus, na sua relação conosco, criaturas. Ele está dizendo que se ele, Criador, lavou os pés de criaturas, que conversa é essa que as criaturas não vão lavar os pés umas das outras? Como assim? Se Deus se fez gente e serviu a todos nós, morreu numa cruz, o que a gente vai reivindicar para não lavar os pés uns dos outros, para não ser lavado, para não ser ajudado, para não ajudar? Quem somos nós para nos distinguirmos? Por quê? Porque temos dinheiro? Cultura mais vantajosa? Eu quero que você pesque aqui a maneira como Jesus está falando. Se eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês não vão lavar os pés uns dos outros? Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então, meus irmãos, com muita honestidade nessa manhã, essa igreja tem 3 anos e meio de existência praticamente. Quanto tempo a gente vai levar para dar alguns passos práticos, concretos de um discípulo de Jesus? Quanto tempo a gente vai levar para passar do estágio de sair de um culto chorando e quebrantado para alguma ação prática de mudança de comportamento, de engajamento com a comunidade, de envolvimento com as coisas do reino de Deus? Quanto tempo nós temos? É séria essa pergunta. Isso não sou eu quem está perguntando. Jesus está perguntando, vocês entenderam o que eu fiz? Essa é a pergunta nessa manhã. Vocês entenderam do que se trata o reino de Deus? Ou vocês ainda estão festeando, se entretendo, vocês ainda estão, num período de euforia, de curtição, pagando para ter emoções, aqui e acolá? Não. O que Jesus quer perguntar é, quando é que vocês vão lavar os pés uns dos outros? Essa é a pergunta. Irmãos, isso tem que ser no mínimo ponderado nessa manhã. Eu não me importo se tem um monte de igreja que vai num caminho diferente. Eu não me importo, eu me importo com o que Jesus diz sobre mim. Escute bem, a Igreja do Caminho não se constituiu para ser uma mega igreja. Até acho que é difícil, com um caminho apertado, a gente ser uma mega igreja. A Igreja do Caminho também não viveu, não se constituiu para ser uma contestação ao que aí está. A gente quer só segurar na mão de Jesus e conseguir aqui na terra viver o que Jesus nos convida a viver. É só isso.
Até a gente evita nomes que às vezes nos definem, reformado, luterano, pentecostal, essas coisas. Vocês sabem muito bem quando perguntam para a gente, Igreja do Caminho, o que vocês são? A gente quer ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque tem alguma coisa a mais do que isso. Os rótulos hoje, as nomenclaturas hoje, as definições me parecem muito mais brincadeira de parque infantil. A questão não é se você é reformado, a questão é se você é um discípulo de Jesus. Se chegar lá em cima, ninguém vai perguntar para você, reformado, passa, lamento, não vai ser assim. Você é um discípulo de Jesus, entra no gozo do teu Senhor. E a gente esquece disso. 3 anos e meio essa comunidade tem. Esse texto é provocativo. O versículo 16 diz, em verdade, lhes digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, olha só, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus aqui de novo nos provoca o comportamento. Você está pegando isso, meu irmão? Não é fazer curso, ter boa teologia somente. Você é convidado a caminhar. Conhecimento não é suficiente. O entendimento precisa ser aperfeiçoado pela obediência. Sempre uso como exemplo cursos que a gente faz para educar filhos. Depois que eles nascem, a gente tem que fazer de novo o curso. O que a mente sabe e o coração sente deve ser coordenado com o que as mãos fazem e o destino que os pés seguem. Eu vou repetir essa frase. O que a mente sabe e o coração sente deve ser coordenado com o que as mãos fazem e o destino que os pés seguem. Ou seja, o fato de a gente acentuar bastante que a gente é pecador, cantamos no início desse culto, mesmo quando eu falho, tu me amas, é evidente. Mas Jesus também me chamou para ser transformado. E aqui me parece que existe uma verdadeira tensão e dificuldade e que a coisa que, confesso, não é simples. Porque ou tem igrejas que acentuam que a gente é pecador e que não tem nada para ser feito, ou a gente é, no outro extremo, uma igreja legalista que não admite pecado, que se você pecar, aí você é um pecador. Na verdade, a tensão é entre manter uma moralidade saudável na vida, ao mesmo tempo em que essa moralidade não tem soberba, não tem arrogância, tem humildade para reconhecer que, embora o desejo de ser moral, bom, reto, justo, verdadeiro, está na mesa, eu não me engano porque eu posso ser hipócrita a esse respeito, tentar parecer o que não sou e preciso desconfiar de mim. Mas nem por isso eu abandono a moralidade, o compromisso, a verdade, a integridade, porque esse o contexto geralmente. Tentei, não deu. Migro para a vida imoral. Tem um neto de um pastor muito conhecido, não vou citar o nome agora, que ele teve um problema no seu casamento. E ao ter um problema nesse casamento, ele confessa, se separou, casou com uma outra pessoa. Agora eu aprendi o que é o amor de Deus. Que foi necessário eu passar pelo que eu passei, porque agora eu aprendi o que é a graça de Deus. Aprendi o que é o amor. É evidente que há perdão para um casamento que se desconstrói.
Pelo menos nós acreditamos assim. Tem igrejas que não acreditam nisso. Não é o nosso caso. Há perdão para todo tipo de pecado. Agora, quando a gente começa a imaginar que precisa descer ao fundo do poço para então experimentar o que é a graça de Deus, nós vamos abrir algumas janelas em nossa vida para uma moralidade relativa. Isso é delicado. Que Deus nos ajude, falo isso com muita humildade, que Deus nos ajude a não sermos cínicos e hipócritas, ao mesmo tempo que Deus nos ajude a sermos piedosos. E por sermos piedosos, que não nos achemos melhores do que ninguém, mas mantenhamos com a piedade cristã a humildade que é própria de um povo pecador. Mas um povo pecador que não se entrega ao pecado, mas que procura viver aqui na terra o que Deus deseja que ele viva. E essa tensão que faz um pouco a Igreja do Caminho ser o que ela é, ou pelo menos é a proposta que a gente tem de andar numa vida honesta, justa, íntegra, piedosa. Se for com menos gente, não tem problema. Se for com menos dinheiro, não tem problema. Com menos fama, não tem problema. Mas caminhando, segurando a mão de Jesus. É isso. É isso. E que Ele nos ajude. E que Ele nos ajude. Veja o versículo 19 aqui. Desde já eu lhes digo tudo isso para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Meus irmãos, Jesus converterá aqui a traição, o julgamento dos judeus e o julgamento romano num incrível ato de expiação. É disso que aqui o texto está falando. Eu digo antes que aconteça, Ele tem todo o poder sobre tudo o que está acontecendo. E o que Ele está dizendo é que vai reverter Jesus, toda traição, maldade, julgamento injusto, numa excelente obra de redenção. Aquilo que pensavam ser o fim do Filho de Deus é o começo de uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Que surpresa para o diabo. Jesus se reproduz em milhares e milhões de pessoas ao longo dos séculos, quando se pensava que o Filho de Deus era pego, era morto. E especialmente numa cruz. Veja o versículo 20. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim. E aqui eu fico pensando no lugar que Jesus destinou para nós. Vocês viram que o encontro de evangelismo nesse mês vai ser numa quinta-feira. Sim, porque na quarta, dia 29, tem jogo do Inter e do Grêmio. É um evento para visitantes. Se fosse um evento para a igreja, a gente tivesse que mudar a data, seria mais delicado. Mas como um evento para visitante, precisamos entender esse contexto e vamos então deslocar para o dia 30. Mas vocês não têm ideia dos resultados que a gente está escutando do que houve naquele dia último do mês passado, na noite de evangelização. Os retornos, as impressões, as experiências, a palavra semeada, o que as pessoas disseram, algumas delas pela primeira vez numa igreja cristã. E aí eu vim animar você com esse texto aqui, porque Jesus nos permite ser aquelas pessoas que carregam o seu nome, quem nos recebe, portando Jesus, recebe Jesus. Veja que missão que nós temos. Que privilégio. Somos porta-vozes, ministros, embaixadores. É o que o texto está dizendo. Em verdade eu lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. É por isso que a gente prega, testemunha, convida. Porque a gente tem esse lugar, foi chamado para essa missão, e Jesus está conosco, e as pessoas que nos receberem e acolherem o Evangelho receberão Jesus. Receberão Jesus.
Que responsabilidade a nossa aqui. De um outro lado, que ato gracioso. Pessoas que recebem a mensagem do Evangelho por nosso intermédio, receberão o Evangelho. Você já pensou naqueles amigos, colegas e vizinhos que você quer convidar para o dia 30? Você tem orado por eles? Você tem intercedido por eles? Meus irmãos, veja o versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. O que é esse momento da história aqui? Uma declaração pública do mal que existe no mundo. A traição é uma das suas manifestações. Uma declaração pública do mal que existe nos discípulos. E o novo irmão mais velho nos lembrar. Quando a gente pensa que é o outro, a outra. A lembrança aqui é de que alguém que teve os pés lavados, que cuidava do dinheiro, das ofertas de Jesus, esse cara aqui, levou Jesus a uma angústia. O pecado, por causa da graça, não é menos gravoso. Esse é um ponto delicado em nosso tempo. A gente pensa que a graça é uma espécie de notícia nova, que não se lamenta, que não tem custo, que é um remédio salvador para todo tipo de pecado. Na verdade, há uma angústia em Jesus por saber que a traição faz parte da vida humana e na vida de um dos seus seguidores. Como Judas pôde fazer isso? Nós não estamos falando de uma falha qualquer, estamos falando de alguém que tinha informação privilegiada e vende por dinheiro Jesus, o Messias, para ser crucificado e pego pelos romanos. Essa é uma frase de Eugene Peterson. Escute. Quem não se engana sabe da própria capacidade para todo tipo de mal. Quem não se engana sabe da própria capacidade para todo tipo de mal. E aqui um mal de caso pensado. Um caso pensado. Nós vamos pular certamente aqui alguns trechos indo para o fim. Vou destacar apenas mais 2 ou 3 versículos. 27. Veja o que diz aqui. E depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Alguns aqui vão olhar esse ato como um ato diabólico, mas ao contrário, aqui vemos um ato de amor. Jesus pega o pão, molha no molho. Era comum que se compartilhasse isso com pessoas queridas numa mesa. Ele entrega o pão, ele entrega o seu corpo como um gesto supremo de amor. Mas esse ato de amor antecipa a entrega de Judas às trevas. Veja que delicado. O amor de Deus não é conviver com o pecado, como a teologia liberal nos tanto quer mostrar. O amor de Deus chora pelo pecado, se angustia pela maldade. Vai até o fim para redimir o pecador, mas no momento em que o pecador diz não, esse gesto de amor vira juízo. Você está percebendo que Jesus podia ser juiz de Judas, tinha provas suficientes para defenestrar Judas, mas até o final Jesus estende a destra da comunhão.
Porém, como o próprio texto diz, quando relata que o diabo entra nele, é evidente que a decisão de Judas aqui está tomada. E o seu destino está selado. Judas recebe o pão, mas não recebe o amor. Porque agora parece decidido, obstinado. Tanto que o diabo tem posse total sobre a sua vida. Não dê lugar ao diabo. Não faça parceria com ele. Se você fizer o mal, o diabo poderá ter mais poder em tua vida para tornar aquilo mais mal. E aí, chegando no final desse texto, nos versículos 31 e 32, nós vemos uma expressão que se repete muito aqui. Glória. Várias vezes essa palavra aparece. O maior momento de glória foi manifestada, qual seja a vergonha da cruz. Enquanto Judas é engolido pela noite, Jesus faz a atenção se voltar para o que ele está fazendo. E aqui nós, como cristãos, escute bem agora, no uso de redes sociais, no nosso falar, temos que ter muito cuidado. Isso aqui indica que sim, há coisas ruins no mundo, tem que denunciar, tem que fazer a crítica, que igreja também não é se alienar e viver num mundo de idealizações, como às vezes alguns de nós fazem. Não, o pecado é severo, a gente precisa como igreja também ter alguma voz desse mundo. Mas Jesus tira a atenção do dano, do pecado de Judas e da condenação dele e traz toda a luz para o seu ato redentor, para o que ele está fazendo, redimindo a humanidade. Essa é a boa nova do Evangelho. Então nós temos que ter cuidado em nossas redes sociais com o tom crítico, que nunca tem um complemento evangélico, nunca tem uma mensagem de esperança, nunca tem uma mensagem de amor. É denúncia, 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 denúncia. Isso não é evangelho. Isso aí, os jornais que são oposição ao governo vão fazer igual. Você está sendo mais um. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. E eu quero repetir isso com muito cuidado, porque tem os dois extremos. Gente que fica como se estivesse nas nuvens, não se importa com nada, diz que não se envolve com política, sabe, fica lá alienado, pensando no céu quando o Brasil está vivendo um momento difícil, gente excluída, mentira, corrupção, roubo na nossa cara. A igreja também tem o dever de denunciar, mas não só isso. A igreja tem que oferecer esperança. A igreja tem que apresentar o Evangelho. E para mim, esse texto aqui foi muito significativo. Sim, Judas está aparecendo um monte aqui. Há um peso, há uma negatividade aqui, há uma coisa ruim, há uma angústia do Filho de Deus pela dor. Mas a glória, porque onde abundou o pecado vai superabundar a graça. Onde parecia que as trevas iam tomar todo mundo e os próprios discípulos, o Filho de Deus é glorificado e o que era escuridão vira luz. Veja João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Glória. A obra que Jesus veio fazer é redimir o ser humano de seus pecados. Sim, ele aponta o erro, sim, ele denuncia o pecado, mas essa não é a última palavra. A última palavra é a esperança para o pecador em Jesus. O pão é entregue até o último momento para a redenção dos pecadores. Meus irmãos, eu quero dizer assim a vocês que Jesus, enquanto Deus encarnado, é a maior revelação de Deus. E a revelação de Deus em Jesus é de uma misericórdia que triunfa sobre o juízo. Eu queria que você soubesse isso. Cuidado para não ser o irmão mais velho.
Cuidado para não ser moralista. Cuidado para você não cair nesse erro. Você é um pecador. Cuide para que também não peque. No versículo 34 desse texto, hoje eu resolvi não escrever nada, só algumas frases aqui que eu penso importantes, mas quero chegar no clímax para mim dessa mensagem, porque a história se desencadeia dessa maneira exatamente para chegar num clímax. Veja o 34. Eu lhes dou um novo mandamento. Olha o que a gente passou até aqui. Olha a realidade do que a gente trilhou até aqui. Nesse contexto, não é pegar no meio de um culto, vamos abrir lá João 13:34, um novo mandamento. Novo a partir do quê? De que contexto, de que realidade? Sobre o que o Evangelho está falando? Não. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Meus irmãos, minhas últimas falas nessa manhã, e escute bem agora. Aqui nesse texto, Jesus define o amor como? Como eu vos amei. Jesus aqui define o amor como eu os amei. E mais, o amor não só é definido, ele é ordenado. Jesus explica o amor, mas Jesus nos diz para amar. Nada tem a ver esse amor com sentimentos melosos. Nem é um aspecto opcional para que estejamos ligados à religião. É simples, mais simples. É o que Cristo fez e o que nós devemos fazer. Agora tem em contexto o lava-pés, a traição. É o que Cristo fez e o que devemos fazer. E o 35, então. Como alguém escreveu, o cartão de identificação do cristão não diz assim, aspas, guardamos a doutrina correta. O cartão de identificação do cristão também não diz se formos membros da igreja certa. O cartão de identificação do cristão também não tem nele escrito se trabalharmos arduamente pela justiça. O cartão do cristão também não está escrito se formos instruídos nas Escrituras. O cartão do cristão também não está escrito, cartão de identificação, cartão de visita, se usarmos bem os nossos talentos e com zelo. A única coisa autorizada por Cristo, como nos apresentando diante do mundo, é o amor de uns pelos outros. É dessa maneira que o mundo vai nos conhecer. E note, esse amor começa entre nós. Quando a gente fala de desigrejamento, a gente tem que pensar também quando diz: eu amo os cristãos. Que cristãos? Quais são os seus nomes? Quem são essas pessoas? Quando você diz que ama a igreja, encare um pouco mais esse amor. Qual a história dessas pessoas que você ama? Quantas vezes você ajudou? Quantas vezes você foi ajudado? Quem são teus irmãos? A única marca do discipulado autorizada por Cristo é o amor de uns pelos outros.
Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, diante de um evento importante aqui, final na caminhada de Cristo aqui na terra, com os seus discípulos, com a traição, com o diabo envolvido. É incrível que a mensagem final de Jesus tenha sido sobre nos amarmos. E não é uma mensagem para a gente saber a respeito desse cartão de visita, mas é para a gente portar ele, carregar ele e pensarmos quanto nos amamos de verdade, quanto nos importamos de verdade, quanto estamos envolvidos de verdade. Você que diz que é cristão, que participa da ceia, você que diz que ama a igreja, se você não age com amor com os teus irmãos, você tem que repensar a sua fala. Nós temos que repensar a nossa fala. Talvez eu acho que era isso que estava guardado ali no coração do Iago e ele dividiu, de uma maneira assim, até meio sofrida, ao contemplar uma igreja que se infantilizou, que se acostumou a ser servida, que entregou para os pastores o que é comissão nossa, cuidado recíproco, amor uns pelos outros, e uma igreja que fica esperando que um todo-poderoso, um homem habilidoso, um pastor superdotado, faça por ela o que ela foi chamada a fazer. Isso envolve até os cânticos nessa comunidade, as ofertas, o auxílio recíproco. E se você quer ter uma nova casa constituída, um novo prédio estabelecido, às vezes a gente tem que derrubar o anterior, derrubar o antigo. E derrubar às vezes significa começar de novo, com humildade. Com humildade. Um irmão comentou comigo que se ausentou dos cultos por motivo de trabalho, 3 ou 4 reuniões, e fora o pastor e um ou outro amigo seu. Ninguém notou a sua ausência, ninguém perguntou como é que estava a sua fé. Hebreus nos diz, nos estimulemos, nos animemos, vendo que o dia se aproxima, ao amor, às boas obras. Eu estava olhando essa igreja aqui e conversava com alguns irmãos da diretoria. No início aqui a gente entrou, fez um monte de coisas e muitas delas apresentou para vocês prontas já. Prontas. Mas as salas de aula das crianças, as paredes estão brancas. O berçário, o fraldário, está lá também sem nenhum investimento. Tem várias coisas aqui nessa comunidade, sem exageros, que podiam ser feitas. Nós vamos esperar. Quem me conhece sabe da minha caminhada, da minha maneira de lidar com as coisas. Eu sou meio ansioso. Quero fazer tudo para ontem. Gosto de ter as coisas bem feitas. A Marinês, que foi minha secretária durante muitos anos com as cruzadas e também ali na igreja, sabe bem, da minha maneira de funcionar, mas eu estou disposto a uma nova caminhada, em fazer parte de um time e de uma comunidade. Eu vou ficar esperando algum dos casais que têm filhos pequenos dizer assim para a gente: pastor, quem sabe a gente faz alguma coisa na parede, ele investe alguma coisa ali, investe alguma coisa lá. Nós estamos esperando que quem usa o espaço
veja que está branco, que não tem rodapé, que tem que ser melhorado e diga assim, posso fazer, posso ajudar. Não se trata de oferta, a igreja até tem um pouco de dinheiro. Se trata de fazer com as mãos mesmo, de se envolver, de vir aqui, de dar o seu tempo, de se entregar. Vivemos uma sociedade em que a gente paga para não se incomodar. Inclusive em relação aos filhos, paga alguém para cuidar deles. Essa comunidade aqui, nós queremos fazer com as mãos que Deus nos deu. Queremos construir ela nós mesmos. E talvez você já passou por alguns lugares, viu um buraco, viu uma coisa que está faltando. Eu estou esperando. Porque eu não vou fazer no lugar de vocês. Não é uma empresa isso aqui. E eu não estou preocupado com a aparência, eu estou preocupado com o fruto que aumente o teu crédito. Lembra lá de Filipenses 4? Paulo tem que explicar, um cara que viveu simples como Paulo, que não quer o dinheiro da oferta dos irmãos, o que ele quer é que os irmãos demonstrem desapego ao dinheiro e sejam dadivosos. O que me interessa, ele diz, é que vocês cresçam. E uma das maneiras de demonstrar fruto na vida é desapego ao dinheiro, solidariedade, compartilhar e se doar. Eu às vezes passo por esse chão ali, vejo ele manchado, tem coisas que eu sei que não saem, tem outras que talvez um pouquinho de uso de ácido resolveria, mas é um pequeno exemplo de que essa casa que Deus nos deu, a gente tomou um trabalho enorme para chegar aqui, mas nós tomamos uma decisão de que a gente quer fazê-la daqui para frente juntos. E conta contigo. Graças a Deus, muitos irmãos têm se disposto. Eu não sei, nem todo mundo usa rodapé na sua casa. Ok. Eu acho que em alguns lugares tem que ter rodapé. Devem ter visto que nas salinhas não tem rodapé. No berçário, inclusive, porque a gente não colocou rodapé, a parede meio que quebrou a tinta. Tem recurso para isso? Claro que tem. Mas o que a gente quer ver é a gente mesmo cuidar da nossa própria casa. Isso é uma demonstração de carinho, de amor, de preocupação. E ao falar isso, eu tenho que dizer que muitos de vocês têm tido essa postura de se envolver, de se solidarizar, de se entregar. E nós mais ainda somos convidados a fazer isso. Eu acho que hoje a gente fala de amor de uma maneira muito etérea. Amor tem a ver com amar de fato e de verdade.